Boa noite. Que Jesus possa abençoar os nossos propósitos no bem, o nosso esforço em se melhorar, para que nós possamos cumprir o principal objetivo de estarmos encarnados, que é nos tornarmos uma pessoa melhor. Não boa, mas só melhor. Melhor do que nós já éramos. E eu vou então iniciar hoje a nossa conversa relembrando vocês uma passagem de Jesus. Uma parábola de Jesus. E ela diz mais ou menos assim: olhai as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, mas o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, que nem Moisés, que nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, não consegue se vestir igual a um lírio do campo. Então, as aves do céu, que não ajuntam em celeiros, e o Pai as alimenta, e os lírios do campo que não se preocupam com as vestes, mas o Pai também as veste. Por que nós haveríamos de nos incomodar com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir? Porque para amanhã já bastam os seus males. Se lembram dessa passagem de Jesus, muito conhecida? Quem não leu, pelo menos já deve ter ouvido falar. Aí então eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: para quem é que vocês acham que essa parábola se destina? Claro que as lições de Jesus, elas sempre servem para todos nós. À medida que a gente vai evoluindo, ao longo do tempo, dos milênios, que a gente vai crescendo, essas mensagens, nós vamos nos apropriando mais delas. Quando a gente ouve, por exemplo, numa palestra, ou quando a gente lê em algum livro, uma mensagem, a respeito desses temas tão discutidos dentro da doutrina espírita, quando eu vou, por exemplo, numa palestra, e eu termino a palestra, e às vezes as pessoas vêm conversar, né? E aí diz assim: puxa, eu gostei muito das suas palavras, né? Pena que a minha sogra não estava aqui para ouvir, ela que precisava ouvir. Aí vem o outro e diz assim: nossa, você se colocou muito bem, né, no seu tema, né? Pena que o meu cunhado não veio, porque ele que precisava estar aqui para ouvir. Aí eu fico imaginando se às vezes eu não estou fazendo palestra para quem não precisa ouvir. Então essas mensagens de Jesus, elas são sempre oportunas para todos nós. Mas essa, em especial, se destina a uma pessoa, a um tipo de pessoa, a uma personalidade. Quem vocês acham? Você? Você é ansiosa? Na verdade, ela se destina à pessoa ansiosa. Porque o ansioso é assim. O ansioso é aquela pessoa que ela antecipa o futuro. Quer viver o futuro hoje? Então ela se preocupa demasiadamente com questões que ela teria que resolver amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Não. Mas o ansioso, ele traz aquela situação para o presente e quer vivê-lo hoje, resolvê-lo hoje. Mas isso não é para ser resolvido hoje, é para ser resolvido amanhã. É assim que funciona o ansioso. Mas antes da gente ferir a questão, porque nós vamos falar sobre ansiedade hoje, eu gostaria de explicar para vocês que nós poderíamos dizer que existem dois tipos de ansiedade, basicamente. Existe uma ansiedade natural da vida, existe a ansiedade crônica. A ansiedade natural nós chamamos também de ansiedade por demanda.
é aquela ansiedade que nós apresentamos alguns sintomas quando estamos diante de uma situação estressante. Aqueles sintomas clássicos do comportamento ansioso, como, por exemplo, taquicardia, sudorese, respiração acelerada, ofegante, falta de ar, tontura, até, às vezes, desmaios, dores pelo corpo. Então, esses são os sintomas mais comuns da ansiedade. Então, a ansiedade natural, a ansiedade por demanda, é aquela ansiedade em que você está diante de uma situação, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Vai ficar ansioso. Você vai fazer um exame, uma prova, lá na escola, na faculdade, vai ficar ansioso. Você vai se encontrar com o seu namorado no shopping. Mas aquele namorado que você conheceu naquele aplicativo da internet, é Tinder, né? É o Tinder. Então você conheceu aquele rapaz ou aquela moça no aplicativo e você vai se encontrar com ele pela primeira vez lá no shopping. Então você marcou com ele num lugar assim movimentado, porque você não sabe quem é o rapaz. Você também fica ansioso porque você não tem certeza se ele vai ser exatamente aquela pessoa que você viu na foto. Você não sabe se você vai gostar dele ou se ele vai gostar de você. Então você vai ficar ansioso. Essa ansiedade, a gente chama de uma ansiedade natural, por quê? Porque passada essa situação, esse evento, nós voltamos ao normal. O nosso coração começa a bater cadenciadamente, a respiração volta ao normal e passa todos aqueles sintomas relacionados à ansiedade, ao evento que nós estamos diante dele. Mas a ansiedade crônica não. O ansioso crônico, ele sofre mesmo que ele não esteja diante de uma situação estressante. Então, aquela situação que está provocando ansiedade e todos aqueles sintomas não é temporal, não está ocorrendo naquele momento. Porque o ansioso crônico, ele traz algo do futuro para vivê-lo agora, nesse momento. É assim que funciona. Então, é essa ansiedade crônica que nós vamos falar sobre ela hoje. Mas antes eu quero dizer para vocês que existe um cientista americano chamado Robert Sapolsky. Ele é catedrático da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que se chama Por que as zebras não têm úlceras? Então vocês imaginam o que aparece na capa do livro, uma zebra. Apesar do livro apresentar uma capa até meia jocosa, se trata de uma exposição literária, resultado de uma pesquisa científica que o Robert Sapolsky realizou. Por quê? Ele queria descobrir por que é que os babuínos têm gastrite. Vocês acham que isso é importante? Saber se os babuínos têm gastrite, por que tem? Então ele queria descobrir isso. De repente, um cientista, ele se interessa por um assunto que, às vezes, para nós, não faz sentido nenhum. De repente, num país rico como os Estados Unidos, tem dinheiro sobrando, para nós aqui está faltando, né? Mas lá está sobrando. Eles, de repente, querem estudar como é que funciona o ciclo menstrual dos camarões do Golfo do México. Tem um estudo sobre isso. Mas então o Robert Sapolsky, ele queria descobrir isso, por que é que os babuínos têm gastrite. O que ele fez? Ele montou um laboratório numa região da África, se deslocou para lá com a sua equipe e montou então uma sala de observação próximo de uma comunidade de babuínos que existia ali, naquela região africana. E, inicialmente, os babuínos estranharam aquela construção, mas depois, com o tempo, se acostumaram com eles ali, e eles, então, através do método de observação,
passaram então a investigar o dia a dia dos babuínos. Porque é uma pesquisa de observação, de campo. E aí, ele descobriu, depois de um tempo, que os babuínos, eles têm um comportamento muito parecido com os dos humanos. Por exemplo, eles costumam preservar a relação do casal a vida inteira. Hoje os humanos já não estão fazendo. Então, os babuínos dão até exemplo de... O casamento não está durando 5 anos. Mas os babuínos não, eles preservam essa relação. E outra coisa que eles são parecidos conosco, que eles cuidam das crias, das prole, até a vida adulta. Eles não são igual aos outros animais que abandonam assim que nasce. Não. Eles vão cuidar até quando eles percebem que os seus filhotes, já até adultos, conseguem sobreviver sozinhos. Que nem a gente. Né? Nós cuidamos dos nossos filhos até a vida adulta. Até o término da adolescência. Que antigamente era lá por volta dos 18, 19 anos, mas hoje está chegando nos 30. Então é comum a gente ver marmanjo dentro de casa, morando com os pais ainda. Mas uma outra coisa que chamou a atenção do cientista, com relação aos babuínos, é que eles são muito ansiosos, como a gente. Mas a grande sacada do cientista não foram os babuínos, foram as zebras. Próximo dali, existia uma manada de zebras. E chamou a atenção do cientista o comportamento das zebras. Vocês sabem qual é a única preocupação que a zebra tem na vida? Nós temos um monte de preocupações, né? Eu gostaria de acrescentar algo importante, que eu preciso dizer para vocês, que os babuínos, eles são os animais mais inteligentes que existem. Depois dos babuínos são os humanos. Os babuínos são os primatas mais inteligentes. Por isso que a ansiedade é um atributo de pessoas inteligentes. Você nunca vai ver uma pessoa burra, ansiosa. Por isso que eu sou muito ansioso. Mas as zebras são muito burras. A zebra é o animal mais burro da criação. Alguém tem uma zebra em casa de estimação? Não adianta ensinar a zebra, que ela não aprende. Então, se alguém está pensando em ter uma zebra de estimação, desista. Porque a zebra é muito chucra. A zebra é mais burra que burro. A zebra tem uma cabeça enorme assim, mas tem um cérebro pequenininho. Pergunto, novamente, qual é a única preocupação que a zebra tem na vida? A única preocupação que a zebra tem na vida é quando ela vê o leão. Quando ela vê o leão. Não é alimentação, não é acasalamento, não é água, porque isso é abundante nas savanas. Não, quando ela vê o leão na sua frente, dispara na zebra, isso é importante frisar para vocês, um mecanismo de reação de luta ou fuga. A gente chama esse mecanismo de eixo HPA. Nós também possuímos ele. Aliás, muito mais desenvolvido do que nas zebras. Entra em funcionamento 3 glândulas no nosso corpo: hipotálamo, pituitária e adrenal. Essas glândulas secretam hormônios. Então, quando nós estamos diante de uma situação estressante, quando nós estamos diante de algo que oferece risco à nossa vida, à nossa integridade física e emocional, desencadeia essa reação desse mecanismo de eixo HPA e vai então fazer com que a zebra
sai numa disparada, porque ela não vai lutar contra o leão. Ela sabe, ela acha que ela não consegue vencer o leão. Então o que ela vai fazer? Sair numa disparada. E aí quando você vê naqueles canais de Discovery, aquele manada de zebra correndo. Se você vê, por exemplo, uma manada de zebras correndo, é porque ela viu o leão. Ela viu o leão. Quando ela vê o leão, ela vai sair correndo do leão. Mas aí, por que uma zebra... Por que um leão apanhou uma zebra retardatária? Ou porque o leão desistiu, estava cansadão, já estava com a pança cheia, desistiu de perseguir a zebra, estão correndo muito, desiste. Quando a zebra não vê mais o leão, sabe o que acontece? Para e começa a comer. Ou seja, ela esquece do leão. O leão não existe mais para a zebra. Por quê? Porque a zebra, como eu falei, ela é burra. Ela não tem uma habilidade cognitiva. Veja bem, eu estou falando burra não no sentido pejorativo. Ele é um animal ainda muito inferior. Então ela não tem uma habilidade cognitiva de abstração como nós temos. Então, por exemplo, ela não consegue. Será que o leão não pode estar ali atrás daquela moita? Será que o leão não pode aparecer de novo? Nós estamos aqui distraídos e o leão aparece. E se o leão aparecer? Para onde eu vou fugir? Ela não pensa isso. A zebra, quando ela não vê o leão passa a não existir mais para ela. A gente não, né? A gente não precisa estar na nossa frente. A gente cria a situação na nossa imaginação. Porque nós somos imaginativos. Nós conseguimos abstrair as coisas. Pensamento abstrato nós possuímos. Um imponderável para nós se torna ponderável. Mas a zebra não. A zebra, o leão não está ali, ela não está vendo mais, o leão não existe. Correto? É assim que é a zebra. Aí, eu tenho uma paciente que ela é muito ansiosa. Muito ansiosa. E aí eu estava outro dia conversando com ela nas primeiras sessões, e ela é uma pessoa assim, que ela se preocupa exageradamente com as coisas, consigo e com os outros. Ela viu na primeira sessão dela, e entre a primeira e a segunda sessão, ela me mandou uma mensagem, perguntando no celular, que eu não lembro mais. E aí, eu respondi, no mesmo dia. Quando chegou na segunda sessão da paciente, ela sentou, me cumprimentou e disse assim, olha, muito obrigado por eu ter respondido aquela pergunta. Não, normal, se você quiser fazer alguma pergunta, pode me escrever, que assim que for possível eu respondo. Aí ela chegou, virou para mim e disse, o senhor se preocupa comigo? Aí eu disse para ela assim, olha, eu vou dar o nome dela aqui, Cristina, um nome fictício. De repente ela pode estar sentada aqui até, né? Então eu disse assim, olha Cristina, nessa 1 hora que você está aqui na minha frente, eu me preocupo com você. Mas depois que você sai daqui, eu esqueço de você. Você imagina você falar isso para uma pessoa ansiosa? Que o terapeuta esquece de mim. Eu falei assim, eu vou explicar para você. Se eu me preocupasse com você quando você saísse daqui, eu não poderia atendê-la. Porque eu já teria enlouquecido. Você teria ficado doido, porque depois de você vem outro, depois vem outro. Mas nessa hora que você está aqui na minha frente, eu vou ouvir você e eu vou me lembrar de tudo que você me falou. Até das histórias de suas vidas passadas. Eu vou me lembrar. E eu vou ajudar você no que for possível. Aí eu contei para ela a história das zebras. Né? Porque ela era muito ansiosa. E geralmente eu pergunto assim para a pessoa ansiosa. Logo na primeira sessão, olha, se você fosse dar uma nota para a sua ansiedade de 0 a 10, quanto você daria? Ela, 11.
Então eu vou lhe contar uma história. E contei a história da zebra. Quando foi na outra sessão seguinte, ela chegou no consultório. Eu peguei, aí, tudo bem? Tá, tudo bem. Como é que foi a semana? A semana foi boa, mas aconteceu uma coisa muito estranha. Falei, que foi? Eu estava em casa, disse ela. E aí, eu me preocupei com uma situação lá que aconteceu. Mas me preocupei demais. Nossa, mas eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa, que eu lembrei da zebra. Aí, o que eu fiz? Eu pus a minha mão na cabeça e falei, eu sou uma zebra, eu sou uma zebra. Aí o marido dela escutou. Mas que negócio é esse, se você é uma zebra? Não, é que meu psicólogo falou que eu sou uma zebra. Não, eu não falei para você que você é uma zebra. Eu estava só contando para você como que são as zebras. Porque seria muito bom que a gente fosse igual às zebras, não é? Seria muito bom que nós não tivéssemos tantas preocupações na vida. Ou que pelo menos nós não nos preocupássemos tanto com as coisas. Ou então, melhor ainda, que nós só nos preocupássemos com as coisas que estão na nossa frente. Por isso que eu digo, a gente tem que estar com a nossa mente onde está nosso corpo. Então, seu corpinho está aí agora, sentadinho, mantenha o seu pensamento e a sua concentração aqui, onde está seu corpo. Porque o ansioso crônico, ele não consegue fazer isso. O pensamento dele fica viajando. E ele fica com esse poder que tem de abstração e fica imaginando as coisas. Quando nós imaginamos algo, quando nós pensamos em algo, para o nosso cérebro isso está acontecendo. Por quê? Porque o nosso cérebro não somos nós. Nós não somos o nosso cérebro. E um cientista austríaco, naturalizado americano, chamado Kurt Gödel, provou isso. Ele era muito inteligente, muito sábio, e inclusive ele foi o ganhador do prêmio MacArthur, nos Estados Unidos, oferecido pelo governo americano. E Kurt Gödel desenvolveu um teorema matemático que se chama Teorema da Incompletude. Vocês podem entrar na internet, no Google, que vocês vão ver a descrição do teorema dele. E nesse teorema ele diz o seguinte, ele demonstra o seguinte, que um sistema não possui autoconsciência. Vou explicar. O nosso cérebro, por mais fantástico que seja, por mais incrível que ele possa parecer, ele não passa de um amontoado de nervos, fibras e células. Ou seja, o nosso cérebro, ele não tem consciência dele mesmo. Entendem? Mas nós temos consciência do nosso cérebro. É porque nós não somos o cérebro, nós somos um espírito. Somos assim como se fosse alguém que está usando um computador. O computador não é inteligente. O computador tem todas aquelas ferramentas possíveis de serem manipuladas por nós, seres inteligentes. Então nós programamos o computador para funcionar da maneira que eu quero. É assim o nosso cérebro. Imaginar que o nosso cérebro tem autoconsciência seria a mesma coisa que dizer assim, eu ponho um pedaço de colchão mole aqui em cima da mesa e eu vou acreditar, colchão mole sabe que é um colchão mole. Ele não sabe. Aliás, nem um cachorro sabe que é um cachorro. Muito menos a zebra. Então, nós temos consciência. O nosso cérebro não. Então, existe, segundo o teorema de Kurt Gödel, uma inconsistência matemática de nós sermos o nosso próprio corpo. Então, nós não somos o nosso corpo, tá? Nós não somos o nosso cérebro. Ok? Tudo bem? Tá. Esse é o nosso problema com relação à ansiedade. Com relação aos nossos pensamentos, à nossa imaginação. Por quê? Porque quando nós pensamos algo, quando nós imaginamos algo, nós criamos lá no nosso cérebro uma representação, que nós chamamos isso de engramas. É uma representação através de uma imagem que criamos no nosso cérebro. E
o nosso cérebro não sabe que aquilo é só uma representação. Vou dar um exemplo, e veja só. Imagina que você está observando um objeto qualquer. Eu estou observando aqui, por exemplo, nesse momento, essa jarra de água que está aqui em cima da mesa. Eu estou vendo a jarra com os meus olhos. Por que eu vejo essa jarra? Por que eu consigo vê-la? Porque ela reflete luz. Eu só consigo ver aquilo que reflete luz. Então, a luz que reflete na jarra de água entra pelos meus olhos, sensibiliza a minha retina. A retina fica no fundo dos nossos olhos. É como se fosse um carpete que cobre, que forra o fundo dos nossos olhos. Essa é a nossa retina. A nossa retina possui mais de 150 mil sensores de luz. Porque a luz que reflete no objeto entra pelos meus olhos e sensibiliza a minha retina. Sensibiliza esses sensores de luz. Os sensores de luz fazem o quê? Eles pegam essa luz e transformam essa luz num sinal elétrico. Então, a retina é um transdutor de energia. E esse sinal elétrico vai caminhar pelo meu nervo óptico até uma região aqui na parte posterior do cérebro, que se chama lobo occipital ou córtex visual. E então, é aqui onde existem mais de 400 milhões de neurônios responsáveis para decodificar o sinal elétrico e transformar aquilo, então, na imagem que eu estou visualizando. Que, no caso, é a jarra de vidro. Então, aonde que eu vejo aquela imagem? Ali ou aqui? Aqui. Eu não estou vendo ela ali, estou vendo ela aqui, no meu cérebro. Ela é representada aqui. Tudo bem? Isso não é novidade para ninguém. Nossos olhos, eles captam luz. E nós vemos o quê? Luz. E essa luz é convertida numa imagem aqui no meu lobo occipital. E são usados mais de 400 milhões de neurônios. Vocês sabem quantos neurônios nós temos no nosso cérebro? Num total. Aqui dentro. Tem ideia de quantos neurônios? Só para vocês terem uma ideia, aqui no lobo occipital, responsável pela decodificação da imagem, nós temos só aí 400 milhões de neurônios. Nós temos dentro do nosso cérebro mais de 100 bilhões de neurônios. É neurônio pra caramba, né? Só para vocês terem uma ideia em quantidade, nós temos no nosso cérebro, em células cerebrais, mais de 13 vezes e meia a população do planeta Terra. Só aqui dentro. Então, é algo incrível, não é verdade? E consta, por estudos avançados científicos, que o homem possui 10% a mais que a mulher. Por isso que o homem é mais inteligente. Não é? O homem é muito mais inteligente que a mulher. O homem é capaz de fazer coisas que a mulher não consegue fazer. Por exemplo, trocar o pneu do carro. Abrir o pote de azeitona. Nós fazemos isso. Esses 10% a mais é um aporte dado pela natureza para realizar essas funções. Então, assim que se processa a imagem no nosso cérebro, certo? A outra forma de nós processarmos a imagem é quando nós imaginamos algo. Por isso que imaginar significa rearranjar imagens. Imaginar vem da palavra imagem. Então, quando nós pensamos em algo, imaginamos algo, nós fazemos o quê? Nós vamos buscar isso na memória. Porque o nosso cérebro, ele não consegue imaginar algo novo. Ele não cria imagens novas, o nosso cérebro. Ele não tem essa capacidade. Quer ver um exemplo? Vocês conhecem aquela fruta cupuaçu? Quem não conhece? Não conhece?
Nunca viu? Nunca viu cupuaçu? Já tomou suco de cupuaçu? Também não? Ele não tomou suco e ele nunca viu a fruta cupuaçu. Imagina ela. Não dá. Quando eu pedi para ele imaginar a fruta cupuaçu, eu tenho certeza que lá no cérebro dele apareceu um monte de imagens de fruta que ele já conhece e que está armazenado na memória dele. E quando eu peço assim, olha, imagina a fruta cupuaçu, ele fez a maior misturança. Ele pegou o abacate, misturou com goiaba e a banana e criou uma fruta nova. Mas baseado naquilo que está armazenado em seu cérebro. Porque o nosso cérebro não consegue criar uma imagem nova. Eu posso até falar para vocês assim. Uma imagem que vocês nunca viram, mas que vocês vão conseguir imaginar. Por exemplo, imaginem um elefante vermelho voando no salão. Se existe? Não. Mas por que a gente consegue imaginar? Porque a gente sabe que é vermelho, sabe que é voar e sabe que é elefante. Então você agrega aquilo que você já tem na sua memória e você cria aquela imagem. Então quando nós imaginamos algo, e o ansioso faz isso muito bem, o ansioso crônico, ele consegue criar imagens que são do futuro, e ele cria essa imagem porque ele conjuga as informações que ele tem na memória. E essas informações que estão na memória e são resgatadas pelo cérebro se chama engramas. Então, você imagina uma coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e aí de repente você descobre que vai ter um corte de funcionários. E você é um ansioso crônico. Aí você já se vê na rua, desempregado, passando necessidade. E você começa a criar essas imagens, elas vão se avolumando, e você começa a pensar nelas. Nossa, mas eu vou passar uma dificuldade tremenda, como é que eu vou pagar aquela conta e aquilo? E você já começa a criar situações delirantes em função daquela situação que é virtual. Aquilo não aconteceu. Pode ser que nem aconteça, pode ser que ele nem seja mandado embora. Pode ser que não tenha corte nenhum na empresa. Pode ser um boato. Mas não. O ansioso crônico não se preocupa com isso, porque ele já começa a criar aquelas imagens vão surgindo. E aí e surge o problema. Que quando você imagina algo, onde vocês acham que a gente vê esse algo que a gente imaginou? A gente vê aonde? Que parte do cérebro? Na mesma região geográfica do nosso cérebro que nós vimos o objeto. Ou seja, aqui no córtex visual. Então, o nosso cérebro ele vai lá na memória e tira aquilo da memória e coloca no córtex visual. Então, o meu cérebro, ele não sabe que aquilo não está acontecendo. Ele acha que é real. Tanto acha que é real que nós começamos a ter reações motoras, físicas e biológicas por conta daquilo que estamos imaginando. Imaginem vocês agora. Eu vou falar uma coisa para vocês, vão imaginar isso, tá? Imagine que vocês estão sentados lá no Liliana, naquele restaurante, que fica ali no Canal 3, com a Francisco Glicério. Já foram lá? Imagine que vocês estão sentados na mesa e vocês pediram uma lasanha de 4 queijos. Aí o garçom traz a lasanha. Mas vai imaginando o que eu estou falando. O garçom traz aquela lasanha e coloca na sua frente e tira a tampa para servir o seu prato. E aí você sente o cheiro da gorgonzola derretendo. Aquela fumacinha entra no seu nariz e você sente aquele cheiro, mas você está com a maior fome e você sente aquele cheiro da gorgonzola, já estão salivando. Por que a gente saliva? Porque o meu cérebro agora está achando que eu estou lá realmente no Liliana e que eu vou comer uma lasanha. Ele acha que aquilo é real. Se você imaginar, se eu parar aqui e pensar que eu estou abraçado beijando a Gisele Bündchen, isso nunca vai acontecer, mas meu cérebro não sabe disso. E se eu imagino algo assim, eu posso ter reações motoras em função daquilo que eu estou criando na minha imaginação. Porque o meu cérebro acha que é real. Ok? Entenderam essa parte? E aí? Por que o ansioso crônico sofre?
Então você imagina o ansioso crônico achando que o leão está na sua frente. O seu cérebro não sabe disso, que o leão não está ali, que o leão é virtual. Não, ele acha que o leão é real. E aí o seu cérebro está identificando o quê? Que você está em uma situação de perigo. Você sabe qual é a função principal do nosso cérebro? Que está em primeiro lugar. Função principal do cérebro é manter a sua vida, manter a sua integridade física, psicológica, emocional. É isso que ele está preparado para fazer em primeiro lugar. Deixar que você continue vivendo. Porque o nosso cérebro nem sabe que vai deixar de existir. Ele nem sabe que vai morrer o cérebro. Então o que ele vai fazer? Defender a vida. Então de repente você está imaginando que o leão está ali na sua frente. Que o leão apareceu. E quer lhe devorar. E o cérebro, opa, começa a tocar o alarme de perigo. E é o que ele vai fazer? Fazer entrar em funcionamento o eixo HPA. Hipotálamo, pituitária e adrenal. E vai começar então derramar na sua corrente sanguínea uma quantidade de hormônios, preparando você para defender a sua vida. E defender a sua vida significa lutar contra aquilo que te ameaça ou fugir para não morrer. Vocês imaginam? Nós desenvolvemos esse mecanismo de reação ao longo dos milhares e milhões de anos de evolução. Esse mecanismo, o eixo HPA, em nós, está muito mais desenvolvido na zebra que é burra. Nós somos mais inteligentes. Funciona muito mais perfeitamente que nela. Vocês imaginam como devia ser difícil viver na época antiga? Nós vivemos milhares e milhares de anos tendo que defender a vida de forma constante. Quando nós tínhamos que sair para caçar, porque a caça era para alimentar a nossa família, e nós saímos para caçar, não sabíamos se iríamos virar caça. Nós não sabíamos se íamos encontrar caça. E quando saímos para caçar, não sabíamos se iam invadir a nossa tribo, nosso clã, e matar a nossa família, roubar os nossos bens. Então nós vivíamos um estresse constante. Se a gente considerar desde os primeiros hominídeos, os australopitecos já se passaram, sabe quanto tempo? 4,5 milhões de anos. Quando nós descemos das árvores, adquirimos autoconsciência e começamos a nos desenvolver e evoluir no planeta. 4,5 milhões de anos. Já se passaram. Então vocês imaginam como esse eixo HPA está bem desenvolvido. Então o seu cérebro, de repente, acusa que você está em perigo. Aí você vai derramar na corrente sanguínea adrenalina. As adrenais vão derramar adrenalina, o seu coração começa a disparar. A sua respiração começa a ficar ofegante. Aí derrama o cortisol. O cortisol vai fazer o quê? Por vasoconstrição, vai retirar o sangue da periferia do seu corpo e remeter para o interior, para os músculos, para você correr. E para, se você for ferido, você não perder muito sangue. Preparando você para defender a sua vida. Mas o leão não está ali. É só a sua imaginação. É só a sua ansiedade. Então, mas o cérebro não sabe disso. Porque o cérebro vai agir de acordo com a forma como você reage diante da situação. Entenderam? Como você está reagindo diante daquela situação? Não. Você não foi mandado embora. É só um boato que vai haver um corte. Não. Mas você, na maneira como reage diante daquele evento, o seu cérebro está identificando que você está diante de algo que oferece perigo para você. E ele vai então fazer tudo aquilo que ele está programado para fazer. Então vocês imaginam, você passar por isso hoje, daqui 2 dias, na semana que vem, na outra semana, vai ficar doente. Vai surgir as doenças, as patologias decorrentes desses sintomas de ansiedade crônica. Porque a ansiedade em si, ela não é uma doença. A ansiedade, ela
ela é tanto que a gente chama de distúrbio de ansiedade generalizada. Mas da ansiedade vão surgir uma série de patologias. Por exemplo, transtorno do pânico, vem da ansiedade. TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Psicastenia, que são aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande para tomar decisões na vida ou fazer escolhas. Tem pessoas muito ansiosas que elas não conseguem, às vezes, nem escolher uma camisa no guarda-roupa. Ela precisa de alguém para ajudar. Ela não consegue ir numa loja e saber que camisa levar. Se não sei se eu levo a vermelha ou se eu levo a preta, não sei. Precisa de alguém lá para ajudar a escolha. Porque são extremamente ansiosas, são psicastênicas. Timidez, fobia social, introversão e muitos casos de depressão também está ligada à ansiedade. Então vão surgindo essas patologias todas. A pessoa ansiosa, ela, de modo geral, ela apresenta alguns sintomas característicos de personalidade. Por exemplo, geralmente pessoas ansiosas, muito ansiosas, elas têm uma dificuldade muito grande de dizer não para os outros. Por quê? Porque ela tem que sempre ajudar todo mundo. Ela não pode discutir, brigar. Às vezes, ela até pede perdão e se sente culpada por coisas que ela nem tem culpa. Geralmente, pessoas muito ansiosas têm uma baixa autoestima, são muito carentes, elas têm dificuldade, como eu falei, para tomar decisões, para fazer escolhas. E, geralmente, pessoas muito ansiosas, elas têm uma sensação de esvaziamento da vida. Eu atendi uma senhora, quando ela fez terapia comigo, ela tinha uns 60 anos mais ou menos. Era uma médica muito inteligente e muito competente, mas extremamente ansiosa. E exibia todos esses quadros, né, que eu citei para vocês. E aí um dia, nós conversando, eu perguntei para ela, me diz uma coisa, você às vezes sente a sua vida travada? Porque o ansioso é assim. Às vezes ele sente a sua vida bloqueada. Ele sente como se ele não estivesse cumprindo os objetivos pelos quais ele está aqui. Como se ele se sentisse deslocado nesse mundo. E eu perguntei para ela, você sente às vezes a sua vida travada, bloqueada? Ela disse para mim assim, eu vou lhe contar então um caso. Eu, alguns anos atrás, eu quis fazer um curso no Hospital das Clínicas. E esse curso é dado lá por um médico muito competente e muito concorrido. Inclusive ele dá esse curso na Europa, nos Estados Unidos. E fazer esse curso com ele não é fácil. Mas eu queria fazer esse curso e para fazê-lo você tinha que mandar o seu currículo e a equipe dele, os assistentes deles, iam analisar o seu currículo e se ele fosse favorável, eles iam chamar você para uma entrevista com ele. Então eu mandei meu currículo. Mas já tinha se passado um mês, eles não me chamaram. Aí pensei, como o pessimista ansioso é, meu currículo nem passou. Mas de repente ela recebeu um e-mail dizendo que ela tinha uma entrevista com o médico tal dia e tal hora, lá na sala dele no Hospital das Clínicas. E ela foi. Reuniu tudo que ela tinha e foi. E entrou na sala do homem e ele estava sentado assim atrás da mesinha dele, escrivaninha. Ela entrou, cumprimentou, ele cumprimentou ela, pediu que ela sentasse. E ele atrás da mesa, folheando o currículo dela. Olhava para ela e olhava para o currículo. Olhava para ela e olhava para o currículo. Ali um pouco ele fechou o currículo dela, pôs em cima da mesa e disse, sabe o que ele disse? Ele perguntou assim, me diz uma coisa, com esse currículo aqui, por que a sua vida ainda não alavancou? Porque é assim que se sente o ansioso crônico. Como se sua vida não tivesse atingido os objetivos pelos quais ele veio nessa vida.
É assim que a gente acaba, muitas vezes, se sentindo. Mas então, como resolver essa questão? Né? Como que nós vamos fazer, então, para diminuirmos a nossa ansiedade? Que não é fácil. Qual seria uma receita? O que nós poderíamos fazer, então, para trabalharmos isso em nós? Então eu vou dar uma dica para vocês. Vocês se lembram de uma palestra? Alguém subiu aí, não subiu? Foi o celular que tocou. Outro dia eu estava fazendo a palestra num centro, aí tocou o celular. A moça estava sentada aqui na frente, assim, na terceira fileira. Né? E, nossa, mas ela ficou tão nervosa, puxou o celular, tentando desligar ele, o celular pulava e tocando, né? Aí eu parei de falar, né? Vai com calma aí, não tem problema não, né? Ela pegou e desligou assim, desculpe. Falei assim, olha, gostaria de dizer uma coisa para você. Isso não atrapalha. Arrastar a cadeira não atrapalha. Criança chorando lá no fundo não atrapalha. Gente tossindo não atrapalha. O que atrapalha são os nossos pensamentos. Porque nós podemos estar aí silencioso, quietinho, sem se mexer na cadeira. Mas os nossos pensamentos parecem um vulcão, prestes a explodir. Isso atrapalha. Mas então deixa eu continuar. Vocês se lembram que há uns meses atrás eu estive aqui fazendo uma palestra sobre o nosso nível de exigência? E que no final eu distribuí umas pulseirinhas para aqueles que quiseram participar do Projeto 21. Não sei como é que vocês estão, não estou vendo ninguém com pulseirinha aí. Eu acho que já desistiram ou já conseguiram ficar os 21 dias sem a pulseirinha. Com a pulseirinha, sem ficar com raiva. Vocês se lembram? Lembram? Muito bem, então vocês vão fazer a mesma coisa. Jogaram fora a pulseirinha? Podia usar para isso também. Vocês vão pegar uma pulseirinha de borracha, tá? Colocar no pulso e vão tentar então ficar 21 dias com a pulseirinha no pulso, sem ficar ansioso. Um psicólogo americano chamado Maxwell Maltz, então, escreveu um livro que se chama O Poder do Hábito, que eu falei para vocês naquela palestra. Então ele falou que nós podemos mudar a nossa vida em 21 dias. Nós podemos criar hábitos novos, salutares e desistir de hábitos nocivos. Então o que vocês vão fazer? Vão pôr a pulseirinha no pulso. Façam isso. Olha, experiência clínica que funciona. Tá? Coloca a pulseirinha no pulso. E tentem ficar 21 dias sem ficar ansiosos. Perdeu a calma, ficou ansioso? Tira a pulseira do pulso, coloca no outro pulso e começa a contar de novo. Até ficar os 21 dias sem ficar ansioso. Só que um detalhe, esse detalhe é importante. Se você ficar ansioso por qualquer situação que esteja na sua frente, que seja um dado da realidade temporal, não precisa trocar a pulseira de pulso. Essa ansiedade vale, não tem problema. Mas se você perceber que você ficou ansioso por algo que não está na sua frente, por algo que ainda vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, troca de pulso. Haja pulseira. Ó, dou até dezembro para vocês conseguirem. Mesmo que vocês não consigam ficar os 21 dias sem ficar ansiosos, pelo menos vocês vão estar prestando atenção em vocês mesmos. E o que é que mais deixa vocês ansiosos? Então, faz isso. Preste atenção no seu comportamento, preste atenção na sua vida, nos seus pensamentos, nas imagens que você cria na sua mente. Porque para o seu cérebro, lembre-se, aquilo é verdade. E ele vai reagir conforme aquilo que você imaginar. Se esforcem para conseguir. Não precisem se preocupar com o dia de amanhã.
Por quê? Como disse Jesus, o amanhã já baixa os seus males. Pessoal, pela paciência de me ouvir, muito obrigado.